estou aqui com o senhor Ilmar Antônio e ele vai nos falar um pouco sobre Santo Antônio do Sudoeste do Paraná. Quanto tempo o senhor mora aqui? Eu moro em Santo Antônio. Eu nasci aqui, na verdade, já faz quase 60 anos e me radiquei assim desde que eu nasci aqui em Santo Antônio e acabei ficando por aqui, não sentindo desejo nenhum de sair mais de Santo Antônio. Ai, que bom. E como surgiu o nome Santo Antônio? Qual a origem? Olha, são várias as ideias que se tem sobre a origem de Santo Antônio. Primeiramente, o sentido religioso ele é muito evidenciado, porque é uma região, a região aqui nossa do sul do Brasil, é uma região muito religiosa, com várias facções de religião. E a questão da religião foi sempre colocada como Santo Antônio. Mas o paraguaio que esteve aqui tinha um filho que se chamava Antônio, que foi um dos primeiros moradores aqui em 1902, e dizem que por causa disso ele colocou o nome do rio Santo Antônio e, consequentemente, o nome da cidade de Santo Antônio. Mas existe um fato muito interessante dentro da história que vem desde o Tratado de Santo Ildefonso, de Santo Ildefonso, lá do ano de 1677, se eu não me engano, o Tratado de Madrid, que foi que as divisas do Brasil e Argentina se dividiam entre a nascente do rio Pipiriguaçu, que é para Santa Catarina, e a nascente do rio Santo Antônio. Então, sente-se assim a necessidade até de esclarecimento sobre isso, e eu acredito que seja o fator mais forte da nossa cidade ter esse nome de Santo Antônio, por causa desse do Tratado de Madrid. E, consequentemente, o filho do Romero, que se chamava Antônio, o Santo Antônio que é padroeiro, aquelas coisas todas acabaram ficando por isso mesmo. Mas mais ou menos assim, contando rapidamente, a história é essa. É, muito interessante. E sobre os três marcos, como começou? É consequência desse tratado de 1677 que eu te falei, do Tratado de Madrid. É, o general Rondon passou por aqui em 1903 por causa dessa divisão, que o Brasil queria a divisa até o rio, um rio próximo daqui, 100 quilômetros, e a Argentina queria a divisa até o rio Chopin, mais ou menos, aproximadamente 100 quilômetros para cá. Então ficou-se essa divisória. E o Tratado de Madrid foi o que delegou para a história dizer qual a divisa, que é as nascentes dos rios. Então, o Marechal Cândido Rondon passou aqui em 1903, fez toda essa divisa, ele fez toda a divisa daqui até na Bolívia, até no Acre, fazendo a divisa do Brasil com, a Argentina, com os outros países, e aqui os marcos foram feitos. Um em Dionísio Cerqueira, que é a nascente do Peperi, um que é a nascente do Rio Santo Antônio, aqui pertinho da gente aqui, e um em Foz do Iguaçu, que são os três marcos centenários, que a gente fez uma grande festa aqui no ano de 2003, quando fez os 100 anos. Então essa é a história real, que foi feita pelo general Rondon. Então, basicamente também, do que eu falei da origem do nome, vem daí. E daí o Cleveland, que era presidente dos Estados Unidos, que foi mediador da divisa para documentar os fatos de uma maneira mais real, naquela época, em 1903, fez aceitou e concordou com isso, e os dois países entraram em acordo também. E por isso, depois criou-se a cidade de Clevelândia, em homenagem ao nome do Cleveland, que era presidente dos Estados Unidos naquela época. Ah, e qual o fato histórico que mais marcou Santo Antônio? Olha, a Santo Antônio teve bastante fatos aqui na nossa história. Assim ela é muito diversificada, muito pródiga e muito rica nesse sentido aí. E o que a gente sentiu bastante dessas coisas assim foi esse crescimento, o valor histórico, muitas vezes não dado valor pelas administrações. A gente não está falando exclusivamente de uma, é uma questão histórica, então foi tudo isso. Mas em 1927, por exemplo, passou por aqui a coluna Prestes, aí tem uma pessoa morta, enterrada aqui, aí nas divisas do Brasil e Argentina, na proximidade do bairro Princesa Isabel, que foi morta na coluna Prestes. Depois, em 1957, na Revolta dos Poceiros, que eu acredito que é onde o proletariado foi o único vencedor de todas as contendas que existiram no Brasil inteiro, foi a única em que o proletariado conseguiu sair vencedor, foi essa que ele
conquistou o direito de posse das terras adquiridas. Muitas terras dessas até agora ainda não existem documentos. Depois de 62 foi evidenciado por presidente João Goulart, foi criado a GETSOP, Grupo Executivo de Terras do Sudoeste do Paraná, enfim, tudo isso. E houve muitas mortes, inclusive nisso, e aonde queriam tomar as terras da população de Santo Antônio, não de Santo Antônio, de toda a região. Isso era de Capanema até aqui, porque para Barracão, para esse lado, não aconteceu, não atingiu a Gleba Missões, era aqui, essa região, aqui até Pato Branco, Verê, que foram os focos aí da revolta de 57. Mas, felizmente, no final acabou dando tudo certo, morreram algumas pessoas dos dois lados, os colonos e também o pessoal que estava usurpando os poderes na época, mas deu assim um resultado satisfatório no final. Muito obrigada pela atenção do senhor. Muito obrigado também, então, por vocês terem me solicitado a isso, e a gente está aí sempre para falar um pouco sobre a história de Santo Antônio. Obrigada.